Boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de biologia, tá? Hoje vamos continuar trabalhando o bloco 5 do material de setembro, que vai tratar do uso dos agrotóxicos, tá? Então, na semana passada, a gente falou sobre o uso do agrotóxico, leu o texto instrucional, né? E deu muito foco à leitura da realidade. Então, como que o Brasil tem se comportado, né, em relação ao uso dos agrotóxicos, os malefícios que isso causam. Hoje, a gente vai dar continuidade nessa análise, observando quais movimentos ambientais de destaque estão sendo implementados no Brasil e que estão tendo uma boa aceitação, né? Que tem mostrado bons resultados. Então a gente vai fazer uma pequena viagem hoje, né? Conhecendo alguns movimentos, existem outros também, mas é importante a gente entender que esses movimentos eles crescem assim de maneira devagar, né? Eles precisam de tempo, porque a dinâmica da natureza, dos ecossistemas, leva um tempo, né, de amadurecimento para ver se aquela estratégia, aquela técnica, aquela organização territorial, a organização por zonas, sistemas, se aquilo funciona na propriedade, né? Então, assim, hoje eu fico super animada porque hoje a aula é cheia de esperança, porque esses movimentos, eles são, assim, muito contagiantes, vamos dizer, né? Eu tenho lido, assistido muito sobre esses movimentos e eu vejo, assim, as pessoas que estão envolvidas nesses movimentos são pessoas muito entusiasmadas, muito apaixonadas, muito confiantes naquilo que elas vivenciam, naquilo que elas ensinam. Então, assim, eu penso, eu penso que existe formas já consolidadas que podem dar resultado aqui na nossa região. Não conheço muitas iniciativas, né? Até porque sou uma mulher da cidade, né? Mas queria ser do campo. Mas, assim, eu tenho contato e uma experiência, né? Com algumas regiões aqui rurais e percebo que ao longo desses anos, eu cheguei aqui em 2001, ao longo desses anos vem crescendo, assim, uma demanda, uma organização da sociedade civil que defende o desenvolvimento sustentável por meio desses movimentos aí, ambientais, sociais, ecológicos, enfim, não vou rotular de uma maneira só, porque são várias as denominações que poderiam ser encaixadas, né, no que nós vamos conversar hoje, tá? Então, assim, eu vou começar falando do que está lá no texto instrucional, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu não vou tentar, assim, não detalhar demais, porque senão eu me empolgo e a gente vai ficar aqui 3 horas conversando. Mas, olha, brincadeiras à parte, vale a pena a gente dar um tempo para conhecer melhor essas técnicas, né? Conhecer melhor esses movimentos, conversar com as pessoas mais velhas, são de uma sabedoria ímpar, conversar com as pessoas do campo, ouvi-las, né? Não só escutar, ouvir mesmo essas pessoas, saber de como elas usavam a propriedade, como elas faziam, qual eram as técnicas, né? Quais eram as técnicas que elas implementavam, porque existe muita
informação, assim, de primeira qualidade, né, nos hábitos culturais de como lidar com a terra, né, especialmente das pessoas mais velhas, né. E boa parte desses movimentos respeitam muito o fazer, a sabedoria, né, popular. Então, assim, se a gente fizer uma análise do nosso passado, a gente vai se deparar com várias civilizações que usaram um território e foram muito bem sucedidos, foram muito prósperos, né, naquele território, porque usavam técnicas que não esgotavam aquele solo, né, não esgotavam aquele ecossistema. Então, basicamente, pessoal, a gente tem que ter em mente que o ecossistema, ele precisa ser cíclico. Nós precisamos fazer os recursos girar, né? Então, os recursos naturais, eles precisam ser redistribuídos, reabsorvidos, reaproveitados, tá? Então, a gente tem que olhar o ambiente natural tal como ele é, né? De maneira mais genuína possível. E aí, cada região do país, cada região aqui da Amazônia Meridional é um universo, né? Então, assim, a gente não pode esquecer também que a Amazônia é uma grande colcha de retalhos, né? Do ponto de vista fitofisionômico, a Amazônia não tem uma cara só. Quando a gente olha a vegetação da Amazônia, não é uma só. Tem muitas particularidades, né? Então, a melhor coisa que a gente faz, se a gente quer tentar implementar alguma dessas ideias que eu vou apresentar aqui para vocês, é primeiro conhecer muito bem a área onde você vai implementar, né? Conhecer os prós, os contras, e aí, assim, no YouTube, a gente tem vários canais, no Instagram, na internet, assim, eu posso disponibilizar para vocês vários canais de pessoas que trabalham com isso há bastante tempo, que dão cursos, que fazem live, que disponibilizam e-books, que são livros virtuais gratuitos. Alguns cursos são pagos, mas assim, tem muito material bom na rede, tá? Então, o que que falta, na verdade? Falta para a gente, às vezes, a oportunidade. De repente, algum desses movimentos que eu vou falar aqui para vocês eram desconhecidos, né? Então, a partir do momento que você toma consciência, que você conhece uma determinada metodologia de trabalho, técnica, alguma coisa que pode gerar bons resultados, também é seu compromisso disseminar essas informações, tá? Então, eu conto contigo para levar essa mensagem de esperança, né? Por que que eu falo assim, né? Toda animada, entusiasmada? Porque esses movimentos têm por princípio, assim, usar o que tem. Então, você não precisa de grande capital, de grande investimento para aplicar essas técnicas, né? Então, é acessível a boa parte da população rural, certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Eu dei uma animada aqui, né, no meu discurso, mas essa parte aqui que eu tô mostrando para vocês, ai, meu computador tá tão devagar. Eu peço, ai, isso que eu comprei ele faz pouco tempo. Acho que eu tô na terceira parcela dele ainda. Parcelei em 10 vezes. Ô, Senhor. Ai, travou. Tá, eu vou tentar mudar a página aqui. Então, assim, ó, aqui na apostila, a gente apresenta para vocês um dos movimentos ambientais mais disseminados, mais conhecidos, né? Que é a agroecologia, tá? Então, eu fiz o seguinte, ó.
eu fui lá no Google e digitei agroecologia e separei uma matéria aqui que explica o que é agroecologia, tá? Esses links que eu vou visitar aqui estão todos disponíveis na nossa turma do WhatsApp, tá? Então, se você tiver curiosidade, ficou interessado, vai fundo, né? Vai ler a matéria completa, procura se informar, tá? Então, vamos lá. Esse é o site, tá? eCycle. Então, o que é a agroecologia? A agroecologia é uma forma de agricultura sustentável que retoma as concepções agronômicas anteriores à chamada Revolução Verde. São chamadas de agroecologia as práticas de agricultura que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas. Então, vocês vão perceber que boa parte da definição desses movimentos sempre envolvem aspectos que não se limitam a ambientais. Então, nós vamos falar de todos esses outros aspectos, sociais, políticos, econômicos, como eu geralmente falo, né, e faço questão, assim, de destacar, quando a gente estuda biologia, a gente estuda vida, a vida em todas as suas formas, manifestações, interações, influências. Então, é muito importante que a gente olhe a dinâmica dos seres vivos e perceba que eles são também fonte de riqueza. Então, os recursos naturais, eles sempre estarão no foco de disputas, né? Então, se a gente observar historicamente as guerras, elas sempre têm um tom de disputa por recursos naturais, né? Por território. Então, é muito importante a gente não se limitar à biologia, não limitar essa disciplina, né, a uma análise só biológica. A gente precisa olhar essa disciplina na sua totalidade, né? Então, como eu estou conversando aqui com vocês, né, que são alunos já maiores do que 18 anos, né, porque já estão no ensino médio aí da modalidade de EJA, então vocês já têm uma boa leitura de mundo, né? Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, muito provavelmente, se a gente tivesse aqui em interação, poderia provocar, assim, diversas discussões interessantes, né? Porque existe uma ótica muito curiosa, né, de como a gente usa os recursos, de como determinada região assimila tal conhecimento, em outra região é de outro jeito, porque cada um de nós é um universo, e a gente carrega consigo a nossa história familiar, a nossa cultura, o nosso jeito de estar no mundo, né? Então, assim, eu costumo falar isso bastante também. Eu amo filosofia, porque a filosofia nos faz pensar sobre o que somos e o que fazemos, né? A forma como interagimos com o ambiente, com outros seres vivos. Mas eu gosto de olhar a filosofia na ótica holística que a biologia me propõe. Então, olhar não na perspectiva de que eu sou o centro desse mundo, nós somos mais uma espécie, né, que ocupa esse território. Então a gente precisa saber conviver, né? E se a gente for fazer uma abertura aí para uma discussão evolucionista, a gente vai perceber que à medida que a ciência se apropriou de conhecimentos da microbiota, fica cada vez mais claro que a evolução se deu também através da cooperação microscópica, né? Lynn Margulis, a autora da teoria da endossimbiose sequencial, pesquisadora que eu estudei durante o meu mestrado, e assim, me apaixonei pela visão que ela tem sobre a vida,
me fez refletir muito, porque Darwin defendia a evolução no seu nível macroscópico, né? Que é a competição, forçando, estimulando, incentivando a evolução das espécies, né? Só que no nível microscópio, Margulis vem e traz o quê? Traz a cooperação. Então, a gente sabe que estamos, como ela diz, né, num planeta absolutamente simbiótico, né? Nós somos simbiontes, nós somos seres que necessitamos de uma interação íntima e extremamente dependente dos outros seres vivos, tá? Então, assim, né, depois dessa pequena divagação filosófica, a gente vai continuar aqui falando da agroecologia. Então, um pouco de história, ó. A agroecologia é um conceito que foi desenvolvido pelo pesquisador Howard em 1934. Em 1950, entretanto, o termo agroecologia foi apropriado pelo pesquisador Lysenko e passou a ser utilizado em cursos de agronomia até 1964, quando então, com o acordo MacUSAID, passou a ser abolido do ensino. Nesse período, da década de 60 até 80, com as reivindicações por práticas de agricultura sustentável, o termo agroecologia passou a ser utilizado para representar a agricultura que incorpora as dimensões sociais, culturais, éticas e ambientais, como fazia a agronomia antes do acordo MacUSAID, de acordo com o professor e engenheiro agrônomo Carlos Pinheiro Machado em seu livro Dialética da Agroecologia. Bom, a agroecologia é uma forma de conhecimento que pretende superar os danos causados à biodiversidade e à sociedade como um todo pela prática da monocultura, do emprego dos transgênicos, dos fertilizantes industriais e dos agrotóxicos. Os manejos que se enquadram no conceito de agroecologia pressupõem a prática da agricultura orgânica e o emprego de tecnologias limpas, gerando menos externalidades ambientais negativas, ou seja, impactos ambientais, né? Então, assim, a gente vai ouvir muito o termo agricultura orgânica dentro desse movimento que eu estou chamando, né, de movimento ambiental da agroecologia, tá? E aí eu deixo aqui, né, a dica para vocês se aprofundarem mais neste movimento que é a agroecologia, tá? Tem uma pessoa aqui na região que é, assim, muito respeitado, estudou na Unemate, e é uma pessoa que hoje vive do campo, né, foi, assim, um dos fundadores da Associação de Produtores de Agricultura ASPOAF, como que é? De Agricultura Orgânica de Alta Floresta, que é o agrônomo Glaucinei Realto, a quem, assim, eu tenho uma grande admiração. Ele e o professor Dr. Wagner Gervásio foram duas pessoas, assim, que me influenciaram, assim, positivamente para entender um pouco melhor desse universo de práticas alternativas, né, de técnicas que visam desenvolvimento sustentável. Então, no início da minha formação, eu tinha bastante conhecimento teórico, mas especialmente o Glaucinei, ele me trouxe uma visão prática, porque é isso que ele faz na chácara dele, né? Ele vive disso, e hoje ele é uma pessoa super requisitada em cursos, palestras aí no Brasil todo, para falar das técnicas, né, que ele usa, dá consultoria em vários lugares também, várias propriedades. Então eu deixo aqui o registro da minha admiração e respeito pelo trabalho do Glaucinei Realto, agrônomo aqui da região, que defende o desenvolvimento sustentável, a agroecologia, mas tem um discurso extremamente sensível, né? Então, assim, ele não é uma pessoa que julga que não, a agricultura tradicional não presta. Nunca ouvi isso da boca do Glaucinei, né? Então, tem uma
uma afinidade muito grande sobre como eu vejo também esses aspectos, né? Quando a gente faz uma análise enquanto bióloga, mas também enquanto gente, mostrando a minha história familiar, a minha cultura, eu não posso deixar de perceber, né, que não dá para a gente levantar pedra e tacar nos outros, né? Julgar uma atividade sendo errada ou não, sendo que a gente não tem uma proposta melhor ou a gente não está ali, não sabe da realidade. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Respeitar qualquer tipo de atividade. Então, assim, por mais que eu esteja falando aqui, né, de esperança, de movimentos ambientais, eu respeito demais quem usa da agricultura tradicional, tá? Então, assim, muitas vezes eu posso até ser mal interpretada, mas vocês que já estão comigo há mais tempo sabem, né, dessa minha posição. Então, assim, mais uma vez, eu destaco que nós não estamos aqui para julgar as atividades, tá? Nós estamos aqui para analisar as possibilidades, especialmente de implementação, né, dessas opções sustentáveis para a nossa região. É isso que eu quero que vocês reflitam ao longo dessa aula, tá? Então, agora a gente está aqui no site da Universidade Federal de Santa Catarina. Lá no sul, esse movimento da permacultura é um movimento já muito forte, tá? Há mais de 20 anos, né? Porque um dos fundadores desse movimento, técnica, não sei, foi Bill Mollison. E ele esteve na região do sul lá, fazendo alguns trabalhos e assessorando, né, alguns projetos, tá? Inclusive, no site da Rama, que é a Escola de Permacultura do Pampa, algo assim, que eu também deixei no grupo do WhatsApp o link, eles falam bastante da experiência do João Roquette com o Bill Mollison, né, que eles trabalharam um período junto e foi de grande aprendizado para o João Roquette, que hoje, junto com a esposa, que eu esqueci de novo o nome dela, me perdoe, eles são, assim, grandes propagadores do conceito da permacultura, tá? Então, deixo aqui também todo o meu respeito e minha admiração pelo trabalho deles. Então, vamos entender o que é a permacultura. É uma expressão originada do inglês Permanent Agriculture e foi criada por Bill Mollison e David Holmgren na década de 70 do século passado. Ao longo dos anos, ela passou a ser compreendida como cultura permanente, pois passou a abranger uma ampla gama de conhecimentos oriundos de diversas áreas científicas, indo muito além da agricultura. Então, percebo que, diferentemente da agroecologia, a permacultura usa de vários saberes, e vocês vão ver daqui a pouco que não são apenas saberes científicos de vários campos científicos, também incorpora, respeita e usa da sabedoria dos povos tradicionais, a sabedoria das pessoas mais velhas, né? Sabedoria cultural, saberes populares, tá? Deixa eu aumentar aqui essa. Nos dias atuais, a permacultura transpassa desde a compreensão da ecologia, da leitura de paisagem, do reconhecimento de padrões naturais, do uso de energias e do bem manejar os recursos naturais, com o intuito de planejar e criar ambientes humanos sustentáveis e produtivos, em equilíbrio e harmonia com a natureza. Atualmente, a permacultura é considerada uma ciência holística e de cunho socioambiental, que congrega o saber científico com o tradicional, popular e visa, é claro, a nossa permanência como espécie na Terra.
Isso aqui é muito interessante, pessoal. Olha, a permacultura possui 3 éticas e alguns princípios de planejamento que são baseados na observação da ecologia, da forma sustentável de interação, produção e de vida das populações tradicionais com a natureza, sempre trabalhando a favor dela e nunca contra. Éticas da permacultura. 1. Cuidar da terra. 2. Cuidar das pessoas. 3. Cuidar do futuro, incentivando limites ao crescimento e ao consumo, e a partilha justa. Princípios de planejamento. Em seguida estão apresentados os 12 princípios de planejamento que devem sempre estar de acordo com as éticas, pois são guiadas por elas. Olha, muito interessante, né? Aqui no centro, as éticas, né? E aqui nós vamos ver os princípios, ó. Use e valorize a diversidade. Use soluções pequenas e lentas. Integrar ao invés de segregar. Planejar partindo de padrões para os detalhes. Não produza desperdícios. Use e valoriza os serviços e recursos renováveis. Pratique a autorregulação e aceite retornos. Obtenha rendimento. Capte e armazene energia. Isso é uma coisa muito interessante que chamou muita atenção, porque a permacultura, ela planeja os ambientes, né, em zonas, e o recurso natural, ele é usado pelo menos 2 vezes no sistema. Então, assim, o custo de manutenção de uma propriedade de permacultura é muito baixa, e a eficiência a longo prazo é praticamente interminável, assim. Então, vocês, à medida que vocês vão aprendendo mais, que a gente vai aprendendo mais, estudando mais, a gente vê, assim, que é muito interessante e que realmente, com as captações adequadas, com o volume de conhecimento adequado, penso que é, sim, uma alternativa viável para a nossa região. Mas isso, hoje, é a minha opinião, né? Eu quero que vocês analisem e pensem, né, a respeito, reflitam a respeito. Será que isso realmente daria certo aqui? Observe e interaja. Seja criativo e responda às mudanças. Use das bordas e valorize elementos marginais. Tá. Aí aqui tem a descrição. Não sei por que tá aparecendo isso. Eita, aqui meu computador. Vamos lá. Ainda vou falar para vocês da agricultura sintrópica, tá? E da agricultura regenerativa. Vamos falar agora da agricultura sintrópica. Então, esse é o site, tá? ciclovivo.com.br, e essa é a matéria. Então, o que é a agricultura sintrópica e quais benefícios ela pode proporcionar? Bom, então, Ernest Ghost, agricultor e pesquisador, veio da Suíça para o Brasil na década de 80 e se instalou no estado da Bahia. Ao começar o cultivo em território brasileiro, ele conseguiu elaborar uma nova forma de cultivo, que ficou conhecido como agricultura sintrópica, natural de determinado espaço, associando-a à plantação de culturas comerciais. Na internet a gente encontra várias
entrevistas dele, mostra a propriedade, ele recebe muitas pessoas para fazerem curso na propriedade dele também. Então, assim, é bem bacana vocês pesquisarem sobre ele, tá? Para Ghost, era necessário estabelecer uma relação de convívio mútuo com a natureza, sem que atividades como o desmatamento ou o uso de quaisquer produtos químicos fossem utilizados para melhorar a qualidade do solo. De acordo com o especialista em agricultura orgânica, Tiago Tadeu Campos, a técnica criada por Ernest Gotts, eu não sei a pronúncia certa, tá, gente? Tem feito cada vez mais sucesso, principalmente na agricultura orgânica e na agrofloresta. Propósito da agricultura sintrópica. O principal propósito dessa forma de cultivar alimentos está na preocupação com o ambiente, ou seja, com a não devastação e com a preservação das características naturais da região. A agricultura sintrópica não se utiliza de nada além do que o meio ambiente pode oferecer. Inclusive, os agricultores recebem a orientação de não irrigar suas plantações, pois o equilíbrio será atingido de maneira natural. Isso aqui é muito interessante. Ó. O agricultor deve apenas estudar as características do solo para decidir o que poderá plantar ali. Em seguida, deve escolher uma grande diversidade de sementes e plantá-las de maneira com que, conforme as plantas crescerem, o ecossistema irá fornecer luz, umidade e nutrientes de acordo com as necessidades da planta ao lado. Esse equilíbrio é uma forma inteligente de aproveitamento do espaço e também faz da plantação uma atividade mais rentável. Nos materiais que eu já assisti, que eu li sobre agricultura sintrópica, né, muitas vezes está muito associado ao termo agrofloresta, porque a ideia é plantar floresta, mas no processo plantar culturas, né, que dê renda, especialmente nos primeiros anos. Então a gente tem assim planejamentos de ruas com vários tipos de culturas. Então, geralmente, o que ele orienta, pelo menos no que eu li e fui pesquisar, é iniciar com o abacaxi, porque o abacaxi é uma cultura que suporta solos degradados, solos muito ácidos, né? Então, o abacaxi começa super bem. E aí, do ladinho da muda do abacaxi, você planta outras sementes que vão começar a utilizar da matéria inorgânica que está ali no solo, né? E ele usa também as leguminosas para fixar nitrogênio e permitir a aeração também do solo. Então, assim, é muito interessante porque ele usa um planejamento onde você sempre vai tirar culturas para pagar o investimento, sabe? Então, assim, eu recomendo que, se vocês ficaram interessados, procurem saber mais, né? Fazer cursos. Na internet a gente tem tantas possibilidades, né? Se você, de repente, não tem disponibilidade de tempo ou de dinheiro para ir até a Bahia, no sítio dele fazer o curso, tudo bem. Procure fazer pela internet, né? Compre livros. A gente esquece, às vezes, disso, né? Mas boa parte das informações dessas técnicas, né, desses movimentos, estão nos livros, né? A permacultura, por exemplo, boa parte do que o João Roquette e a esposa fala baseado nos livros que eles têm de permacultura, né? Então, vale a pena a gente investir nesses materiais de apoio. E aí, depois que a gente faz essas ruas, né, com esse intercalamento de diversas espécies, né, plantadas, o segredo está na poda, né, para o sucesso da estrutura da agrofloresta ser viável, ir fazendo o manejo dessa área, né, para não deixar as plantas daninhas vir. Então, nos primeiros anos, o manejo ele é bastante presente, né? Então, sempre que se poda,
as árvores, né, as plantas ali, pica bem e montou na rua. Assim, é bem interessante, vale a pena a gente se dedicar aí a saber um pouco mais dessas técnicas, tá? E por fim, a gente vai, chamo de mais recente, que é a agricultura regenerativa. O documentário tem muitas informações interessantes e mostra como a agricultura regenerativa nasceu e como ela pode ser uma solução eficiente para boa parte do mundo, tá? Então, esse é o documentário Solo Fértil, recomendo que vocês assistam. Vamos entender então o que é agricultura regenerativa. É um método que propõe recuperar ecossistemas. O termo agricultura regenerativa foi cunhado pelo americano Robert Rodale, que utilizou teorias de hierarquia ecológica para estudar os processos de regeneração nos sistemas agrícolas ao longo do tempo. É um conceito ligado à possibilidade de produzir recuperando solos. Sua proposta visa a regeneração e a manutenção de todo o sistema de produção alimentar, incluindo as comunidades rurais e os consumidores. Essa regeneração da agricultura deve levar em conta, além dos aspectos econômicos, as questões ecológicas, éticas e de igualdade social. As práticas agrícolas convencionais, cultivo de culturas e gado, bem como o desmatamento, são responsáveis por 1/4 estimado de emissões globais de gases de efeito estufa, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental. Os efeitos da agricultura industrial são bastante visíveis, desde a zona morta do Golfo do México até incêndios florestais na Amazônia. Embora a agricultura orgânica tenha tido um impacto positivo no planeta, é possível fazer ainda mais para reduzir a pegada de carbono global adotando a agricultura regenerativa. E agora a gente tem um pouco da história da construção desse movimento, tá? A agricultura orgânica originou as bases para o movimento de agricultura regenerativa americana. A agricultura orgânica, um termo que surgiu na década de 40, é comumente concedida a Rodale, do Instituto Rodale. Práticas de agricultura orgânica também são usadas na agricultura regenerativa, incluindo o uso reduzido de pesticidas, herbicidas e fertilizantes. À medida que o movimento orgânico crescia na década de 70, agricultores começaram a dedicar uma área cultivada às culturas orgânicas. Quando eles viram benefícios econômicos pelo menor uso de produtos químicos e, ao mesmo tempo, mantendo rendimentos semelhantes à agricultura convencional, implementaram algumas práticas adicionais. Na década de 80, os produtores de milho e soja do centro-oeste dos Estados Unidos enfrentaram uma crise agrícola devido ao declínio do desempenho do solo. Para enfrentá-la, esses agricultores reduziram o arar do solo e usaram culturas de cobertura para tentar reabilitar a terra. Então, esses dois pontos é o ponto que inicia a discussão, né, sobre a agricultura regenerativa. Então, arar o solo, deixar o solo nu, é rasgar dinheiro, né, na ótica aí da agricultura convencional. Então, o que eles propõem é sempre manter o solo coberto e ter várias atividades na propriedade, né? Por quê? Porque as monoculturas, elas são sistemas artificiais. A estrutura de uma grande área plantando uma espécie só é uma receita que vai dar errado. Tanto que, para a gente manter esse cultivo, a gente gasta muito insumo e defensivo, né? Então, assim, se a gente for analisar,
Existe toda uma rede, todo um mercado que financia e fomenta a entrada desses agentes externos no sistema, né? E isso acaba deixando o produtor rural extremamente engessado, né? Sem muitas possibilidades, né? Porque a semente não é dele, ele depende. Muitas vezes a produção já está condicionada, né? Enfim, são várias questões aí de ordem administrativa que acaba gerando um processo de servidão rural. E isso também é tratado no documentário e me fez refletir muito, porque não importa o tamanho da propriedade. Geralmente a gente relaciona essas condições severas de trabalho a propriedades de pequeno e médio porte, né? Mas isso acontece também com grandes áreas, né? Então, a gente vê que existem agentes aí sociais que acabam manipulando todo o mercado, né? E é uma questão para a gente refletir, para a gente pensar, né? Se poderia fazer diferente, se a gente pode fazer dinheiro da propriedade de uma maneira diferente, mais autônoma, onde você decide o que colocar, o que plantar, o que vender, pelo preço que quer vender, né? Tá. Para enfrentá-la, esses agricultores reduziram então o arar do solo e usaram culturas de cobertura para tentar reabilitar a terra. Na mesma época, produtores convencionais passaram a produzir orgânicos, incrementando o volume de produtos. Nesse contexto, Robert, filho de Rodale, decidiu dar um passo à frente na agricultura orgânica, cunhando o termo orgânico regenerativo. Essa abordagem holística da agricultura baseia-se nos princípios da agricultura orgânica combinados com práticas de saúde do solo e gestão da terra, que imitam a natureza. As principais práticas da agricultura regenerativa são rotação de culturas ou cultivo sucessivo de mais de uma planta na mesma terra. Então, olha, aqui já mostra o que eu acabei de falar sobre as monoculturas. A chance de dar errado é enorme, né, gente? Eu vi no documentário uma propriedade nos Estados Unidos que eu não tenho certeza se é nos Estados Unidos ou no Canadá agora. Enfim, que eles criam gado e a pastagem tem várias espécies de gramíneas, assim, não é só um tipo de capim. E os piquetes são pequenos, então tem a rotação também, né, dos piquetes. Então, esse gado, ele tem, assim, uma qualidade de ambiente muito bom, com uma variedade nutricional muito bom, e o capim está sempre crescendo. Então, em termos de aquecimento global, a gente tem, assim, um grande joia, né, tanto para o boi, que sempre vira o vilão das discussões ambientais, o que é uma bobagem, na minha opinião. E também a questão da pecuária. A pecuária é uma atividade extremamente lucrativa e a agricultura regenerativa defende a pecuária dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, realmente dá um baque em muitos ambientalistas radicais aí que defendem, né, o não consumo de carne por isso e por isso e por isso, enfim. Eu que amo churrasco, vou sempre defender a pecuária. Não sou radical, não faz o meu perfil, mas eu achei muito interessante a agricultura sintrópica trazer elementos, né, que corroboram para essa ideia. Vamos continuar aqui, ó. Cobrir o cultivo ou plantio o ano todo para que a terra não fique em pousio durante as entre-safras, o que ajuda a evitar a erosão do solo. Cultivo conservador ou menos aração de campos, pastagem de gado que estimula naturalmente o crescimento das plantas.
diminuição do uso de fertilizantes e pesticidas. Tá vendo que ele não é radical, né? Por quê? Porque as situações, as áreas, as análises são muito diferentes. Cada região vai necessitar de uma abordagem diferente. Então, não é um movimento ambiental que, não se pode usar veneno, não. É uma abordagem mais assim, sensata, né? Tentando medir, afinal de contas, ninguém quer gastar com insumo, gastar com veneno e acabar com a saúde, né? As pessoas usam porque realmente se vê na necessidade extrema de usar, senão perde grandes dinheiro, sei lá. E vocês entenderam, né? Tá bom. Nenhum ou limitado uso de organismos geneticamente modificados para promover a biodiversidade. Então, aqui tem um resgate das sementes crioulas, né? Nos últimos 15 anos a gente perdeu muito em termos de biodiversidade, né? Porque as sementes transgênicas parecia que seria a salvação e o grande sucesso da agricultura, né? Extremamente rentável, hoje muitos já começam a perceber a importância de ter as suas próprias sementes e ser donos, né? Vamos chamar, colocar isso entre aspas, né? Mas ter uma diversidade de sementes crioulas, né? Bem-estar animal e práticas justas de trabalho para os produtores. Enfim, aí aqui tem mais informações que vocês podem estar acessando. Então, hoje a gente encerra essa aula pedindo que vocês realizem as atividades do bloco 5, tá? E também a avaliação. Se você está com a apostila, então faça na apostila. Caso alguém decida iniciar aí pelo aplicativo do Teams, então vai estar lá na aba tarefas, tá? Todo esse material. E é isso, pessoal, eu agradeço muito a companhia, espero que esse vídeo sirva aí de auxílio no engrandecimento de vocês, na troca de conhecimento, né? E estou aqui para o que precisar, para ajudá-los, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.